Continuando agora aqui a questão 13. Espera aí que eu estou arriscando em vez de... Ok. Diminuir aqui. No trecho, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. As orações sublinhadas está aqui, né? De que fomos traídos e de que promessas não foram cumpridas. As orações sublinhadas classificam-se como? Vamos lá. Tem aqui o que? Não tem nem o tanto, quanto, nada aqui atrás nos termos anteriores, então não é consecutiva. Vai ser aí uma adjetiva ou uma substantiva. Não é isso? Então vamos entender o que ele é aqui. Eu tenho antes uma preposição. Opa, peraí, já me diz alguma coisa. Ou vai ser uma objetiva indireta ou vai ser uma completiva nominal, para começar. Então é substantiva. Oração subordinada substantiva. Objetiva indireta, porque tem preposição antes, ou completiva nominal. Vamos ler para saber o que ela está completando. Se for o verbo, é objetiva indireta. Então temos aqui as duas a mesma coisa, né? De que promessa está completando a mesma coisa, será? Existe um cinismo cada vez maior em relação à ciência. Um senso de que fomos traídos. De que promessas, os dois completam a palavra senso, que não é verbo, é nome. Então, são duas orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. Ok, pessoal? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Qual a opção? Oração subordinada A, D, né? As duas são subordinadas, completivas e nominais. D. Vamos então para a nossa próxima questão. 14. No fragmento, a ciência não contrariou nossas expectativas. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. Temos nessas orações, né? Um período composto por subordinação. Vamos analisar cada período. A ciência não contrariou, um verbo aqui contrariou, nossas expectativas. Período simples. Imagine um verbo, um mundo sem antibióticos, não tem outro verbo, tem que ter um verbo aqui, ó, fechou o ponto, tem um período. Né? Então aqui começa outro período, só tem um verbo, dois períodos simples. Então, período composto foi embora. Tem duas orações absolutas num período composto, foi embora. Duas orações absolutas, um período composto, foi embora. Dois períodos simples, opa, pode ser a D. Com verbo transitivo direto, outro indireto e seus complementos. Será? Vamos analisar aqui. Dois períodos simples já vimos. Ele disse que tem um verbo transitivo direto, né? Um verbo transitivo direto e outro indireto e seus complementos. Vamos ver. A ciência não contrariou, que contraria algo, não contrariou o que? Nossas expectativas. Ok, um verbo transitivo direto. Imagine um mundo que imagina algo, objeto indireto. Não é, então só sobrou a E. Porque isso aqui não pede preposição, também não tem objeto indireto, como diz aqui, né? Então não é transitivo indireto. Vamos ver então. Só sobrou a E, tem que ser a E. Se não for, vou pirar agora. Dois períodos simples, ok. Com verbos transitivos e seus respectivos objetos diretos. Ok, os dois são objetos diretos, né? Quem contrai algo, sem preposição, ok. Opção é. Tudo certinho, vamos então para a próxima. 15. O verbo sublinhado no trecho enxurrada de absurdos ditos. É o verbo sublinhado que está aqui. É defectivo? Eu digo tudo. O que é verbo defectivo? Para começar, pessoal, verbo defectivo é o verbo que não é conjugado em algumas pessoas ou tempo. Certo? Por exemplo, falir. Você não fala presente indicativo, eu falo. Fala é de falar.
Então ele não tem a primeira pessoa do presente indicativo, então ele é chamado verbo defectivo, certo? Então, mas o dito vem do verbo dizer, que tem todos os tempos, todas as pessoas, então não é defectivo. É particípio, né? Dito é o particípio irregular. Preste atenção, ó. O que é o particípio? É o que está com ado ou ido, certo? Isso foi falado, isso foi pensado, isso foi escrito, aí vai ter o ito, né, que é a forma irregular, isso foi dito, a forma irregular, então é particípio. Gerúndio é NDO, infinitivo é com R, reflexivo é quando o sujeito pratica e recebe a ação, não tem nada a ver com isso aqui. Então é particípio, opção correta. Vamos então agora para a 16. A personificação é uma figura pela qual se faz os seres inanimados ou irracionais agirem, sentirem-se como pessoas humanas. Personificação, ok. Então, seres inanimados passam a agir como pessoas humanas. Continuando. Por meio dessa figura, também chamada de prosopopeia, animalização, zoomorfização, a zoomorfização é do ser humano, ok? Prosopopeia, animalização, personificação, mesma coisa. Empresta-se vida à ação e ação a seres inanimados. A hipérbole é uma figura de pensamento que consiste, já temos outra agora aqui, que consiste em uma afirmação exagerada, ok? Já falei 1000 vezes, já falei 1 milhão de vezes, estou morrendo de fome, é a hipérbole. Então nós temos aqui a personificação e a hipérbole, né? Bom, ele pergunta, alternativa que contém os dois tipos de figura em cada período respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem. Primeiro a personificação e depois a hipérbole. Vamos ver qual é a opção que tem primeiro personificação e depois hipérbole. Quem não se lembra da enxurrada de absurdos ditos sobre a previsão maia do fim do mundo? Parece paradoxal. Eu tenho aqui a enxurrada de absurdos, né? Eu tenho aqui a hipérbole, mas ela vem primeiro a hipérbole. Tem que vir primeiro a personificação, né? Vamos para B. Criamos uma devastação ecológica sem precedentes. Primeiro a ciência promete. A ciência promete. A personificação aqui mas aí tá a ordem invertida, né? Devastação, ou seja, destruiu toda a ecologia. Então eu tenho aqui a hipérbole e aqui na frente a personificação, mas ele quer personificação depois hipérbole. Nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria. A ciência não contrariou. Novamente eu tenho aqui eu nem vi figura de linguagem, mas aqui eu tenho a ciência não contrariou. A ciência contrariar, no sentido, a ciência prometer. A ciência não promete nada, né? Porque ciência não tem capacidade de ser humano, né? A ciência não contrariou, também não contrariou nada. A ciência não tem o status de ser humano. Então, personificação, mas está aqui em segundo plano. Primeiro ela tem que vir na primeira oração, né? Como está lá no exercício. Apenas a sociedade versada na ciência pode escolher seu destino responsavelmente. A culpa do que fazemos com o nosso planeta é nosso. Aqui também não consegui ver nada demais, vamos então só boé. A ciência abre a porta, a ciência não abre a porta. Então houve aqui uma personificação da ciência, quem abre a porta é a gente. Para todo novo tipo de espiritualidade. Consumimos o planeta. Opa, ninguém consome o planeta. É um exagero, né? Então aqui sim. Temos a personificação aqui e a hipérbole aqui. Essa questão foi mais chatinha, mas acho que dá para vocês compreenderem bem aqui. Vamos então para a
17. Ficar na dúvida, pessoal, manda para mim aí. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do acaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Os versos acima há um exemplo de imagem plurissensorial. Tava meio confuso aqui realmente, agora que eu comecei a atinar. Vamos lá. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor do perfume. O perfume a gente sente cheiro, né? Horas do acaso, trêmulas extremas, requiem do sol, a dor da luz resume. Então eu tenho aqui realmente um jogo sensorial. Certo? Se é um jogo sensorial, misturou cor com perfume e tudo mais, eu já sei que é sinestesia. Então já vamos procurar aqui, ó, sinestesia. E é do simbolismo, né? Sinestesia é de simbolismo, então não tem outra sinestesia? Tem não. Então a opção aqui seria sinestesia, simbolismo. Sinestesia é uma das características do simbolismo. Simbolismo tem sinestesia, subjetividade, maior do que no romantismo, certo? Musicalidade, aliteração, né? Vozes veladas, veludosas, vozes volúpeas dos violões que choram, certo? 18. Esses gerais sem tamanho, enfim, cada um o que quer aprova. O Senhor sabe, pão ou pães? É questão de opiniões. O sertão está em toda parte. O segmento acima de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, certo? Modernismo. Mostra o regionalismo, mas ele mostra que o sertão, observa aqui, ó. Vamos ler aqui para entender, porque senão vocês vão marcar regionalismo, porque ele fala sertão. Diz aqui, ó. Esses gerais, sem tamanho e fim, cada um o que quer aprova. O Senhor sabe, pão ou pães? É questão de opiniões. O sertão está em toda a parte. Ele está falando que existe o linguajar sertanejo, mas existe também o linguajar na capital. Então, nem todo mundo fala perfeito. Eu tenho aqui o mapa do Brasil, por exemplo. Aqui no Nordeste fala uma coisa de um jeito, aqui no Sudeste fala de outro. E o que é oficial? Não se sabe. Então, é uma coisa universal. Certo? Universal. Observe que ele fala assim, ó. O sertão está em toda parte. Se está em toda parte, é universal. Beleza, pessoal? Vamos para a 19 aqui. Divida em três partes a Lira dos 20 anos. Dividida em três partes, desculpa. A Lira dos 20 anos revela as seguintes faces literárias de Álvares de Azevedo. A Lira dos 20 anos, quem lembra Álvares de Azevedo, segunda geração romântica, geração bironiana, blá blá, as coisas todas aí. Esse conjunto de poemas, sobre esse conjunto de poemas, é correto afirmar que, vamos lembrar quais eram as características de Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos, ultrarromantismo, né, o sentimentalismo, o egocentrismo, o sofrimento, a dor, a mulher idealizada, né? Então é típica do... Onde é que está aqui? Modernista não é, ó. A B tá fora já. Terceira geração a Condoreira tá fora. Primeira geração indianista, barroco, é só eliminando, sobrou aqui ultrarromantismo. Barroco é aquela pecado de salvação. Ultrarromantismo, né, marcado pelo sentimentalismo, pelo egocentrismo. 19 é aí a opção A. Vamos então para a 20. Os primeiros anos da República foram agitados no Brasil. A região nordeste do país enfrentava o crônico problema da seca, vivendo de forma precária. Muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio Conselheiro. Opa, tá fácil.
Essa temática está claramente retratada no livro. Estamos falando aqui, ó, de pré-modernismo, certo? Pré-modernismo, proclamação da República. Aí nós tivemos o líder messiânico Antônio Conselheiro, e Euclides da Cunha foi para lá, para Canudos, para fazer Os Sertões, né? José de Alencar é romantismo, romantismo não é geração, é prosa. Triste Fim de Policarpo Quaresma é o nacionalismo presente no pré-modernismo, é pré-modernismo também. Canaã de Graça Aranha, né, sobre a inclusão, a exclusão social, a abertura do pré-modernismo, quem abriu o pré-modernismo. Machado de Assis é realismo, não tem nada a ver, né? Então a opção correta aí é, deixa eu apagar tudo para ficar melhor para vocês aqui. Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, falou sobre messianismo aí na República, ali, o pessoal que acompanhava Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos. Beleza, pessoal? Então essa aí foi a correção da prova da SpaceX. Fiquem atentos aí, que eu vou ficar mandando mais vídeos essa semana aí para ajudar vocês no reforço aí dessa prova que se aproxima.